Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês me pediram para fazer mais vídeos desse formato. Eu já tinha feito um vídeo sobre inflação e outro sobre bilionários e agora eu resolvi falar sobre o filme A Sombra de Stalin, porque é uma história verídica super importante e cabe dizer que vai ter spoiler esse vídeo, então se você não quiser spoiler, assista depois de assistir o filme somente, ou assista agora porque talvez ela te dê algum tipo de contextualização dos eventos que eles falam no filme. Cara, eu assisti esse filme e é muito ruim. Muito ruim e é propaganda pura. Pura propaganda. E é legal porque o filme abre com uma citação do George Orwell. Um negócio meio assim, velho. Bom, o filme ele é uma história verídica que aconteceu entre 1932 e 1933, que é a Grande Fome da Ucrânia, conhecida como Holodomor. Não. O Holodomor é uma criação de um movimento nacionalista ucraniano para tentar criar uma narrativa nacional em torno de uma fome que sim, existiu na Ucrânia. Existiu, tá? Mas o Holodomor tem um nome muito similar a um outro processo histórico, que é o Holocausto. E essa narrativa é utilizada por grupos ultranacionalistas ucranianos e também é endossada por grupos nazi e neonazi. É por isso mesmo essa mulher aí falou essas grosas. Eu estive na Ucrânia em 2018 e fui ao Museu de Holodomor. Então tem aqui, ó, de Holodomor, 1932-1933. Holodomor quer dizer a Grande Fome. Porque claramente as narrativas nacionalistas não são lá muito criativas, né? Que foi uma fome causada de forma deliberada por Stalin ao fazer confisco de grãos. Não, errou. Nos arquivos soviéticos não existe uma evidência que isso tenha sido plano deliberado por Stalin para poder causar fome. Houve um problema de distribuição, houveram alguns problemas em relação à logística, mas nada que pudesse ser encarada como um fenômeno, né, como um processo histórico deliberado. Foi fazer o que na Ucrânia já? Foi fazer treinamento, né? Fazer treinamento, igual a Sarah Winter. Foi isso. Eu conto essa história de uma forma bem detalhada no meu curso. Na verdade, no curso tem todas as informações sobre socialismo, Karl Marx e Engels, Revolução de 17. Cara, esse curso deve ser, ó... Lenin, Stalin, Segunda Guerra Mundial, Muro de Berlim... Bens a Deus, hein? Nossa, é um tudo um. Tudo num negócio só. Sempre tem o curso. É um intensivaço. Marxismo cultural, mas quando eu conto essa história eu falo de uma maneira bem detalhada. Eu vou falar várias coisas para vocês sobre esse evento, mas é importante de notar que essa é uma história que não é contada, não é falada, as crianças não são ensinadas. E até hoje tem gente que diz... E o genocídio indígena no Brasil é ensinado? Não, né? Não é como se a gente tivesse tido provas, né? Diz que essa é uma mentira, que foi uma mentira dos nazistas feita para falar mal dos comunistas. Eles ignoram um negócio que tem documentos, é aceita pela comunidade internacional, que tem fotos, que tem documentos soviéticos resgatados depois de muito tempo sobre os confiscos que seriam feitos lá, e os confiscos na Ucrânia foram feitos... Dos kulaks, mas vamos dar uma contextualização histórica, tá bom? Que é o seguinte, inclusive, fica aí a sugestão para quem quiser falar mais ver mais sobre esse assunto. Fiz uma live com o Rodrigo Yanez, que está no meu canal do YouTube, que é a União Soviética sob o período de Stalin. E nessa live o Rodrigo, que é historiador, formado na Universidade Estatal de Moscou, um cara inteligentíssimo, debate sobre esse assunto. E ele é muito honesto em dizer que sim, houve fome, que houveram essas questões. Mas que não só não existem provas de que foi uma política de Estado deliberada, como foi a do conservador Churchill na Índia, por exemplo, mas ninguém fala disso. Isso sim ninguém ensina na escola. Mas como esse processo do confisco dos grãos se deu justamente porque os camponeses mais ricos, os kulaks, não confundir com gulag, os kulaks, estavam enriquecendo a partir da contenção desses grãos, e especialmente quando houve o processo de coletivização das terras. O Rodrigo fala com mais detalhes sobre isso na live,
para quem quiser assistir. Um outro lugar, uma outra curiosidade, aliás, em 1347, quando tem a grande fome e a grande peste na Europa, que é a grande peste negra e tal, ela acontece também muito porque muitos mercadores seguravam e especulavam o preço dos alimentos nas baías e nos portos mercantis, ali no Mediterrâneo. Então houve uma grande carestia alimentar, e uma carestia alimentar ainda pior, porque foi um ano de muita chuva na França. Então toda a colheita de trigo, todas as colheitas que seriam utilizadas para fabricar o pão, que é a principal forma de alimento daquela galera, foi totalmente devastado. Então não tem só a questão da doença, né? Porque na verdade, a Europa... Na verdade, gente, o período da pandemia que a gente está vivendo aqui, ele não é a nossa exceção na história, ele é a regra. A humanidade convive com pandemias, com epidemia... Pandemia não tanto, mas com epidemias e tal, muito mais do que convive com períodos de estabilidade sanitária. Você tem relatos de crises enormes de tuberculose no Egito Antigo, tá ligado? Então, e a peste, né, a peste bubônica, não era diferente. Ela sempre existiu na Europa. Claro que essa peste negra, né, essa que dura 3 anos, que mata 1/3 da população europeia, ela é muito mais forte, mesmo porque a gente tem um agrupamento social diferente, né, a forma de ocupação do espaço geográfico diferente, que existia um retorno cada vez mais às cidades, né, então você tem uma falta de controle sanitário muito grande, mas a peste sempre foi um negócio. Mesma coisa. E aí quando a galera fala do Holodomor ou das mortes na China, eles estão contabilizando todas as mortes. Tudo. Então o cara morreu de tifo, o cara morreu de gripe, o cara morreu de fome, o cara morreu disso, daquilo outro. É tudo computado, né, como uma morte causada por Stalin. É sempre isso. Desde pessoas que eram proprietários de terra. Vou acelerar o vídeo porque eu não mereço isso. Terras, que eles chamavam de kulaks, que eram os camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo, que tinham um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, até os camponeses comuns ou aqueles que faziam produção independente. Eles coletivizaram as fazendas. Correto. As pessoas acabaram indo trabalhar nessas fazendas coletivas. Correto. E depois o Stalin resolveu fazer o confisco geral e restrito dos grãos, que ele chamava de ouro. Né? O ouro do Stalin era os grãos da Ucrânia. E isso causou a morte de 7 a 10 milhões de pessoas entre 1932 e 1930. Pô, é bom que é uma diferença pequena, né? De 7 a 10 milhões. Olha o tamanho dessa margem de erro. Você não está fazendo IPCA. Isso não é a margem de erro da inflação. De 1,5 ponto, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pô, bicho, 3 milhões de pessoas é muita gente a mais, cara. Muita gente a mais. Tem uma crise climática cabulosa e a galera não morre só de fome, né? Morre de doença. Mas você bota tudo na conta. E ainda assim, a mortalidade da Ucrânia aumentou no fim da União Soviética. Muito. A expectativa de vida diminuiu muito. E é uma coisa muito maluca, né? Porque se você vamos pegar os dados. Vamos pegar dado. Vamos pegar dado porque eu gosto de dado. Vamos lá. Isso aqui. Você tem, né, uma diminuição grande aqui nesse período. Tem. Mas olha o que acontece com o nível social e populacional. Olha como sobe, velho. Parte de 31 milhões para 40. Mais de 40. Vamos ver aqui. Olha só. População média. O Holodomor é de 33 a 36. Olha isso aqui. Essa estimativa é uma estimativa alta de uma fome de 2 milhões de pessoas. E depois voltou a crescer a população. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui. De 90 até hoje, a Ucrânia passa pelo quê? Por diminuição populacional. Sabe por que isso? Piora da qualidade de vida, diminuição de consumo calórico, porque a vida das pessoas piorou com o fim da União Soviética. Piorou. Então, no agregado, olha isso aqui, no agregado socialista, morreu mais gente em decorrência das imposições socioeconômicas do capitalismo na Ucrânia do que pelo suposto Holodomor. Tá ligado? Vamos ver de onde são esses dados, né? Porque vai falar que é do Centro de Comunismo Internacional. Aqui, ó. São serviços da própria Ucrânia, de informações da própria Ucrânia. Aqui, ó. Serviço de estatística ucraniano, do governo ucraniano. Então tá aí, né? Começamos do jeito bom. 33.
E eu já vi essa história muitas vezes, já fui no museu, já contei essa história muitas vezes, já estudei muito sobre ela, e mesmo assim, quando eu vi o filme, Estudou mal, né? eu vi agora no fim de semana, eu acabei o filme e eu tava muito emocionada e com o coração aqui na garganta, mesmo já vendo, porque o filme é muito bem contado, a história do filme é muito bem feita, muito acurada com os fatos históricos. Cara, eu sugiro muito que vocês vejam o filme. De verdade. Porque é uma grande farsa, óbvio, né? Netflix não tinha como ser outra coisa. Mas tem uma cena que eu acho maravilhosa, que o jornalista entra e ele quer fazer a matéria dele, e ele tá tomando meio um Pelé das autoridades e tal. E aí, o cara, ele meio que vai encontrar o cara que vai assessorar ele pra pegar essas informações, porque é tudo vigiado. Aí ele vai pegar, ele vai achar esse cara, e aí eles estão numa festa que é um grande puteiro. Todo mundo pelado, se pegando, usando droga, pá. Pô, cara, achei que era a União Soviética, né? Não os Estados Unidos. Droga, mostrando soviéticos usando heroína. E mano, esse cenário é um cenário de um clube dos anos 20 dos Estados Unidos. Né? Uma epidemia de heroína nos Estados Unidos. Pode ver. Pode ver. É muito ruim. Muito ruim. Diga-se de passagem, e é uma história importante de ser contada por dois motivos. Primeiro, pela questão do evento em si, que é o confisco de grãos feito por Stalin, e que você sempre já deve ter ouvido falar de um professor que eu sempre falo, que é um professor marxista, militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Vai meter volta aqui, cadê? Você sempre já deve ter ouvido falar de um professor que eu sempre falo, que é um professor marxista. Jones Manuel, Mones Januel, porque tudo é Jones Manuel. Tudo é Jones Manuel. Vocês são o quê? Jones Manuel. Militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, com continha verificada aqui no Instagram, e ele disse uma vez... E você não, né? Ah, invejosa! Ela reclamou hoje nos stories. Ai, porque Jones tem conta verificada. Eu não tenho. O Jones publica o que ele quiser. Eu não. Em entrevista para o UOL, que o Stalin, sim, teve gulags, teve os campos de trabalho forçado, tudo, teve mortes, assim e tal, mas aqui não teve fome, ou morte, na verdade ele disse que não teve mortes causadas por fome com intuito genocidas, o que é uma mentira. Ele tá dizendo uma fake news das grandes, ele tá ignorando, ele tá omitindo a história de Holodomor, que matou entre 7 e 10 milhões de pessoas. E ele é militante do PCB, partido o qual a bandeira estava, na semana passada, vermelha. Mostrei pra vocês também, tive que tirar esse vídeo, mas era um vídeo de uma escola de Rio Claro, com uma criançada lá, molecada, tirando foto pra formatura com uma bandeirinha do PCB. Então notem que o mesmo cara que fala essas barbaridades, eventualmente está, de uma forma direta ou indireta, influenciando muitas crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes podem ser os seus filhos. Você pode achar que não, mas ele pode, ou ele ou outros, como muitos existem por aí, parecido com ele, podem influenciar. E não só ele nega o Holodomor, como ele diz que Fidel foi um humanista, e ele disse que apoiaria matar pessoas contra uma revolução socialista se elas... É engraçado porque eles pegam os argumentos e batem nas mesmas coisas. Eles não conseguem. Eles apelam para o sensacionalismo, apelam para a falta de uma pesquisa histórica com veracidade. Mano, é a mesma coisa que eu pensar e pegar. Vou fazer aqui uma pesquisa histórica sobre, sei lá, né? Sobre, por exemplo, o Holodomor. E aí, para onde eu vou ver minhas fontes? Eu vou no Museu do Holodomor, com a galera que é alinhada com o governo ucraniano, que é neonazi, né? Que é declaradamente fascista, pegar minhas fontes. Joia, velho. Eu não falo disso em sala de aula. Não falo. Não tenho medo se me perguntarem também. Não tenho. Mas não fico, sabe? Não fico enchendo o saco da molecada falando disso. Mas se eles me perguntam e chamam para um debate, para falar, por exemplo, de uberização do trabalho, para falar sobre as condições de desenvolvimento das nações da Europa no século XIX, que era o que eu estava estudando com o segundo ano no passado, eu falo. Falo, discuto, a gente debate. E é um espaço aberto. É um espaço aberto. Porque uma coisa que é importante é a gente perceber que é só quando a gente abre espaço para o debate, para a galera falar o que eles veem, e não cobrá-los de uma posição ideológica, política, etc., que a gente acha ideal, que a gente pode, de fato, mostrar as contradições históricas, por A mais B. Tem como demandar de um estudante de 16 anos que ele saiba que ele está falando groselha, ou não. Acho que o importante é a gente perceber que esses espaços que eles estão inseridos, a internet, a TV, o WhatsApp, Instagram, o caralho, esses espaços,
eles estão todos preenchidos por ideologia dominante. Não tem como a gente exigir de uma criança de 14, 15 anos que ela não seja conservadora, que ela não seja liberal, que ela não seja isso. Não tem como, tá ligado? Claro que vai ter gente que vai ser irredutível, isso sempre vai ter. Agora, é importante que a gente cobre de nós mesmos, enquanto docentes, uma posição de deixar o debate aberto, de ouvir. Mais do que falar, né? De ouvir. Acho que isso é muito importante. E demanda paciência. Que pega, né? Mas eu acho que quando você dá abertura para esse espaço, que você mostra que você está escutando, de antemão, que eles vão te escutar. E tem uma outra coisa também, que é o fato de que eu acho, de verdade mesmo, que quando a gente fala essas coisas sem tabu, sem se desviar, você meio que quebra. Então a pessoa pergunta, professor, vamos falar de política? Você fala, vamos falar de comunismo, mas vamos ler sobre isso. Antes de falar, vamos ler. Vamos pegar as fontes, vamos ver o que o Lenin fala, o que o Marx fala, vamos ver o que eles estão falando. Para não ser uma coisa da minha cabeça, né, da minha intuição. Vamos pegar o documento. Ainda mais para minha aula de história, né? Tem que ter essa paciência, esse trabalho. Senão a gente tá lascado. E a tendência é que a juventude se radicalize cada vez mais, né? Porque a juventude de hoje em dia, ela tá crescendo em condições socioeconômicas cada vez piores. Menos acesso a bens, a casa, a perspectiva de futuro. É isso. Fossem subsidiadas, financiadas por organizações internacionais. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de essa qualidade de vídeo excepcional. um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. E é uma coisa engraçada, né? Porque ela provavelmente vai falar que ela é contra. E aí eu falo, e a CIA? E o FBI? O que eles fizeram? E o governo? E o Estado brasileiro? Faz o quê com essas pessoas que são contra o sistema deles? O que elas fazem? Eles passam a mão? Não, né? Pois é. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra revolucionários. Então esse cara é um professor conta verificada, amigo do Caetano Veloso, aparece no Mídia Ninja, dá entrevistas para portais de notícias respeitados, tradicionais, então tomem cuidado. E aí Tome cuidado. Colunista. o ponto é, essa história é uma história importante, que é omitida o tempo todo, e ela também foi palco, além da fake news que é feita até hoje por esse tipo de professor e outros que dizem que o Holodomor nunca existiu, ela também foi palco de uma das primeiras fake news de mídia tradicional que você tem notícia. Porque havia correspondentes internacionais na Rússia, nessa época, e o mais prestigiado era um jornalista chamado Walter Duranty, que é o que aparece no filme, a história é sobre isso. E o Walter Duranty foi ganhador do prêmio Pulitzer em 1932 pelo Prêmio Pulitzer, que foi criado em homenagem a Joseph Pulitzer, que foi um dos jornalistas precursores e defensores do apartheid nos Estados Unidos. Bom, fica essa informação. Isso não sou eu que estou falando, não sou eu. Está no livro Nação e Nacionalismo, a Formação dos Estados Unidos da América, da Mary Ann Junqueira. Tá lá. Jornalista prestigiado. Tá lá. Pode ver. Ó que coisa boa, né? Igual o Prêmio Nobel. Legal, Prêmio Nobel. Sabe quem foi indicado? Não chegou a ganhar, né? Quem foi indicado no Prêmio Nobel da Paz? Adolfinho. Beleza? Tá bom pra vocês? conjunto de matérias que ele escrevia enquanto correspondente da União Soviética, né? Correspondente na União Soviética. E aí tem um outro jornalista, galês, que era muito curioso e foi pra Rússia, conseguiu um visto e foi. Ele era muito curioso, ele era o Jorge o Curioso. Pra fazer as perguntas indelicadas que ninguém queria responder. O nome dele é As perguntas que ninguém quer responder. Gareth Jones. E o Gareth Jones foi pra lá e acabou dando um jeito de ir pra Ucrânia. Isso não era permitido, mas ele deu um jeito e foi. E ele próprio viu, com os próprios olhos, o que estava sendo feito lá. A falta de comida. Imagina que zica, o cara vai lá e vê com o olho de outra pessoa. Embaçado, hein? As pessoas morrendo, as pessoas jogadas no meio da rua, as crianças magérrimas e uma situação extremamente delicada que ele viu e participou, que foi o canibalismo. Sabe aquela história que falam, comunista come criancinhas? Tem uma expressão assim. Isso nasceu por conta de Holodomor. A fome era tanta, não tinha nenhuma comida, era inverno lá, é muito drástico. O inverno é muito rude. O inverno é muito rude. O inverno é mal educado. Mas o inverno com certeza era stalinista. Com certeza. Que as pessoas enlouqueceram e começaram a roubar os filhos dos vizinhos, das pessoas próximas. Como eu tô maluco.
Como eu tô maluco. Para matá-los e comê-los. E os próprios pais matavam seus filhos para comê-los. Ou praticavam a necrofagia, que é se alimentar de pessoas que tinham morrido de fome. Então é uma coisa assim... É muito sensacionalismo, velho. Que é ignorado pela maioria das pessoas. As pessoas não aprendem isso na escola, nunca ouviram falar. Quantas pessoas eu já falei sobre essa história, no meu curso principalmente, que os alunos falam nunca na escola eu falo disso. E eu falo disso há muito tempo. Você pode por exemplo, como eu falo disso no meu curso? Puta, é tudo um grande jabá, cara. É tudo um grande jabá. É tudo um grande jabá. Pra vender curso. Como diz o Casimiro, sei que não, ele não inventou essa expressão. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Todo dia. Todo dia. E quem faz o curso se acha malandro. por exemplo, num vídeo que eu fiz pra Manuela Dávila em 2016, ela falou umas besteiras lá e não lembro nem o que, e aí eu fiz um vídeo... Eu nem lembro o que. Retrucando ela e eu já falava dessa história que eu tô contando pra vocês agora, o Holodomor, o canibalismo que aconteceu na época e tal. E um livro que eu indico pra vocês é o livro A Fome Vermelha, da Anne Applebaum. É um livro que é muito específico, muitos detalhes sobre tudo que aconteceu na época. Eu tenho esse livro. Ganhei de presente de Natal de um familiar. Acho que ele não sabia o que ele estava me dando. Mas tudo bem, faz parte, né? E eu estou muito curioso para ler. Para ver qual é que é. Muito curioso. E não dá pra ignorar isso. E aí o caso das fake news é que o Walter Duranty, ele era agraciado com muitas benesses e vantagens pelo governo soviético, pelo Stalin. Inclusive o único jornalista que conseguiu entrevistar o Stalin 2 vezes. Apesar do Stalin não gostar de jornalistas, naturalmente, por um motivo muito óbvio, mas... Talvez por um motivo geopolítico internacional? Stalin era bem paranoico. Bem paranoico. Mas tinha motivo, né? Tinha uma razão de ser, né? De leve. O Walter Duranty era querido pelos soviéticos. E o Walter Duranty, ele sabia do que estava... Ele era querido pelos soviéticos. Ele é o Celso Portiolli dos brasileiros. Ele é um querido dos brasileiros. Um querido. Ele é um querido. Acontecendo na União Soviética. Mas, por causa das benesses, incluindo uma amante russa, ele... Incluindo uma amante russa. É isso, tá no catálogo. Tava no catálogo. Você ia lá e escolhia. Cara, o negócio é muito absurdo. É muito absurdo. Ignorava isso e ele transmitia informações falsas, tanto de economia, quanto desse genocídio que estava acontecendo embaixo do nariz dele. E aí, quando Gareth Jones foi pra lá, viu com os próprios olhos, acabou sendo capturado, foi expulso da União Soviética. Ele viu com os próprios olhos. Voltou pro Reino Unido. E ele foi desacreditado por grande parte dos jornalistas. Pelas pessoas chamavam ele de louco quando ele expôs a verdade de que a União Soviética não era o paraíso dos trabalhadores que tanto se falava, que lá não estava acontecendo nenhum milagre, nada de bom, e que estava rolando um genocídio por fome na Ucrânia. Ele foi desacreditado. Então também fica aí um ponto importante de que não é porque tá todo mundo dizendo uma coisa que essa coisa é verdade necessariamente. Entendi. Toda a mídia internacional está falando. fulano... Porque a vacina, né? A vacina não funciona. Todo mundo sabe disso. Ela vai meter uma dessa. Ela se auto-refutou, cara. Cara, essa mina a 80 km por hora se refutou. Ela se refutou. Cara, que fanfic maravilhosa. Líderes internacionais estão falando. Não necessariamente isso significa que seja verdade. Então ser crítico e ter senso crítico vai muito além de todo mundo estar falando. Ele vai mais na concepção de que, será que isso faz sentido? Vamos buscar as fontes originais, vamos procurar a informação correta. E isso acontece muito hoje em dia. Mas é porque está na lei, então está certo. Porque fulano falou, então está certo. Porque a maioria das pessoas pensa assim, então está certo. Não é bem por aí. Gareth Jones foi um jornalista muito corajoso e acabou arriscando a própria vida para conseguir verificar por si próprio o que estava acontecendo na Ucrânia. E ele foi desacreditado pela maioria das pessoas, pelos jornalistas, pelo próprio Walter Duranty, que falou que ele era um mentiroso e que não tinha nenhuma fome acontecendo na Ucrânia, que eram trabalhadores felizes que estavam nas fábricas da Ucrânia e etc. E o Walter Duranty, como eu falei, ganhou um prêmio Pulitzer em 1932 e esse prêmio nunca foi revogado. Mesmo sendo pedido que fosse revogado, porque depois ficou provado que ele sabia de tudo e nunca falou sobre isso, esse prêmio nunca foi revogado. E mais importante do que isso, essa fake news, dos primórdios das fake news das mídias tradicionais, serviu inclusive para estreitar relações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos, na figura do presidente Roosevelt. Roosevelt, que todo mundo sabe, era um comunista de primeira categoria. De primeiríssima categoria. Primeiríssima. Todo mundo sabe. Trabalhadores felizes na Ucrânia. A Ucrânia era uma grande terra de Teletubby. O solzinho sorrindo, né? A panquequinha. Lembra da panquequinha Teletubby? Era isso. Uma grande festa. Todo keynesiano é comunista. Reconheceu a União Soviética como país por conta da influência do Walter Duranty e o que ele escrevia para o New York Times. Então vejam a gravidade
de quando alguém está sendo pago para falar bem de determinada coisa e como a desinformação é perigosa. Agora, não cai na ideia de inquérito de fake news, etc., porque isso não é feito para realmente acabar com as fake news. Primeiro que é muito difícil acabar com fake news, até porque as próprias mídias tradicionais já fazem isso, em alguns casos. Muitos jornalistas que se dizem baluartes, né, estandartes da informação cometem fake news, tenho diversos casos, muitos casos, que às vezes até a própria manchete... Diversos casos, eu não vou apresentar nenhum, mas eu conheço diversos casos. A matéria, ela contradiz a manchete, que é aquele famoso caça-clique, e o ponto é, não caiam, né? Caça-clique. É uma expressão meio internet dos anos 90, né? Caça-clique. Porque o objetivo de quem quer silenciar os outros, dizendo que causa desinformação, é para silenciar essas pessoas. O melhor jeito da gente definir o que é verdade ou mentira é com a nossa consciência e o nosso senso crítico. Desenvolver esse senso crítico. E a mulher acha que o senso crítico é desenvolvido a partir, né, de uma tábula rasa, de um negócio vazio, que não é atravessado por ideologia. Bicho, imagina. Pensa aqui. O Eribaldo dá um exemplo disso que eu acho muito bom. O Eribaldo não escolheu torcer pro esporte. Não escolheu. Ele foi atravessado por isso. Eu não escolhi ser São Paulino. Eu fui atravessado por isso. Eu não escolhi nascer na cultura norte-americana, gostar de coisas norte-americanas, gostar de Pokémon. Ela acha que o senso crítico é um baluarte que é formado a partir do nada. Do nada. Como que você leva isso em consideração, cara? Tá ligado? Porque aí, definitivamente, Bernardo, você não escolheu ser vascaíno. Foda. Mas aí o que acontece é que o cara vai se achar inteligentão, vai se achar, mano, espertão, tá ligado? E aí o que ele faz bom, eu não preciso das fontes, né? Eu tenho o meu senso crítico, como se o senso crítico dele não fosse formado pela ideologia dominante, que é a ideologia que ele nasceu inserido. Muito ruim, muito fraco, muito fraco. Eu não sou influenciado, meu. Eu não sofro influência de ninguém, meu. Eu penso pela minha própria cabeça. Delegar para uma outra pessoa, para um grupo de pessoas ungidas, sejam elas juízes, sejam... Ungidas. O cara tá... Vou até me ungir aqui. Vou me ungir aqui. Tô me ungindo de conhecimento, velho. Burocratas ou políticos definir para a gente, definir por nós, qual é a verdade e qual é a mentira. Isso é muito importante de ser falado, porque as pessoas acham que falar contra o inquérito ilegal das fake news é ser a favor da mentira. Não, pelo contrário. É dizer apenas que quando você delega essa informação, quando você delega essa função para um grupo de pessoas, a chance de eles te enganarem e manipularem a verdade é muito grande. E o Walter Duranty é um dos primeiros a fazer isso que se tem notícia no mundo de forma ampla. Até porque naquela época a imprensa era basicamente imprensa escrita, né, por meio dos jornais, um pouco do rádio. Então era muito mais fácil também de manipular a informação e ela não saía, não tinha muito como ela sair. E mesmo assim a informação conseguiu sair por conta do brilhantismo e da coragem do Gareth Jones. E ele foi morto alguns anos depois. Nunca descobriram quem foi, mas a gente tem uma ideia, quem é que mandou matar. Vamos ver. E fala, né, como se, nossa, que absurdo. E é meio absurdo mesmo, mas, nossa, né? Imagina se a gente tivesse uma outra agência que fizesse isso, que é do Mundo Livre, né? Gareth Jones foi assassinado e o Walter Duranty passou o resto dos seus dias, depois de sair da União Soviética, nos Estados Unidos, onde ele morreu com 73 anos. O Gareth Jones morreu com 30 anos assassinado. Então é uma história muito interessante, o filme é muito bem feito, recomendo fortemente que vocês vejam e que prestem atenção nessas coisas, na doutrinação que os professores podem fazer com seus filhos, ou com a própria escola, ou que a mídia, a cultura, as celebridades, diversas celebridades. As celebridades! A celebridade Juliette Freire vai doutrinar seu filho. Não é à toa que o sobrenome dela é Freire. Drop the mic, velho. Drop the mic, ó. Drop the pen. Drop the pen, velho. A doutrinação está everywhere. Em todo lugar, velho. Em todo lugar. São responsáveis também por essa... Eu gosto que ela baseou toda a argumentação histórica dela num filme, né? Bom demais. Essa desinformação generalizada em todos os âmbitos, econômica, política, histórica. É para isso que eu fiz o curso, inclusive, que vai ao ar no dia 29 de novo. dezembro ao meio. Pode pedir música no Fantástico, porque falou do curso 3 vezes ao longo do vídeo. No começo, no meio e no fim. Dia, abrem as vagas. É para isso que eu mostro para vocês todos os dias as hipocrisias das nossas celebridades, dos artistas, porque eles acabam influenciando muitas pessoas pelo fato de serem conhecidos, são chamados pelas empresas para apresentar ou para dar uma palestra e etc. E eles estão infiltrados em todos os meios. Tomem cuidado, entendam dessas coisas, estudem essas coisas, vejam os filmes, os documentários, leiam os livros, leiam as fontes originais. Leiam as fontes originais em ucraniano. Você não sabe ler em ucraniano? Putz, faz meu curso.
Eu vou te ensinar tudo por lá. Aí você não precisa ler em ucraniano. Aqui, ó. Aqui, ó. Gênia. Gênia. Tá maluco. O que escreveu cada um desses ditadores, por exemplo, a similaridade dos regimes totalitários, que é uma coisa que eu falo sempre. O que é, afinal, o capitalismo, o socialismo, como funciona, como é a questão econômica, a economia não é jogo de soma zero. O Holodomor existiu. O Holodomor existiu. E foi uma coisa horrorosa. É chamado de Holocausto Esquecido. E no museu, inclusive, quem trabalha lá, geralmente são voluntários, senhores e senhoras de idade, que passaram por isso. E o livro, que chama O Holodomor Esquecido, foi escrito por um ucraniano que passou por isso. E depois acabou indo morar nos Estados Unidos. Não esqueçam dessas histórias. Quem esquece das Ah, tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. histórias, não estuda, a história tá falada, eu repeti ela. Esse é o ponto principal. Pô, eu queria repetir a história da União Soviética, hein? Seria da hora. Bem melhor que aqui. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vejam o filme e depois me falem, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Creio em Deus Pai.